de Jesus, Pai, nós estamos clamando a Ti pelas Tuas misericórdias, Senhor, a Tua palavra diz, e em nome de Jesus nós nos colocamos, nos rendemos aos Teus pés de graça, de poder, de misericórdia, de zelo, porque o Senhor é Deus, ó Pai, nada somos, mas queremos Te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, tudo aquilo que o Senhor tem trocado no nosso coração. Existem muitas áreas que ainda precisamos, Senhor, em todas elas precisamos de Ti, mas em nome de Jesus Te louvamos por tudo que o Senhor já fez de novo, tudo aquilo que o Senhor trouxe à luz, tudo aquilo que o Senhor trouxe cura, a salvação. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e Te agradecemos pela Tua palavra, por esse tempo, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pela nossa cidade, Pai, pela nossa nação. E nós Te pedimos por ela, em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa nação, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Hoje nós vamos falar sobre o coração pacificador. É a lição 4, né? Coração pacificador, lição 4. Deixa eu ver quem que entrou. Fernando. O Vitor Hugo, a Marilda. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, já te vi, Vitor. O noivo. Esse não é o noivo da igreja, né? Tá, vamos ver aí quem que vai cuidar a presença. Marilda, pode ser você, meu bem? Você consegue cuidar a presença aí? Aí depois você manda no WhatsApp para mim a presença do dia. A Larissa entrou. Se a Larissa entrou, a Rose e o Ayrton também, né? Ok? Gente, um bom dia. Ou então o Fernando aí com a Aline. Vamos ver se olha aí para nós a frequência, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Senhor abençoe as nossas casas, o nosso domingo, para a honra e glória do Senhor, né? É um tempo que nós separamos para a palavra de Deus e que ela venha nos contemplar, né? Que ela venha falar aos nossos corações. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Então, vai falar sobre coração. Nós falamos sobre, eu não estou com a apostila está aqui dentro, mas o primeiro era caráter, a primeira lição. A segunda era coração alegre, se eu não me engano, coração amoroso e agora coração pacificador, né? Eu gosto muito, pacificador me lembra aquela pessoa mansa, né? E aí fala que Jesus falou, né? Que os mansos herdarão a terra, né? E pacificador hoje é um camarada que está difícil de achar, né? Porque até aquele que deveria ser, tem hora que a gente não tem sido essa expressão, né? Porque, como a irmã estava falando na abertura ali, uma fala bastante interessante, eu não sei se quando eu vou falar sobre a palavra de Deus, se eu tenho batido muito na noiva, sabe? Porque isso é uma preocupação, porque na verdade Jesus bateu naqueles que estavam fora, mas na noiva Ele perdoou, Ele limpou, Ele chamou para perto, e nós somos a noiva, né? Até um pastor que eu amo muito teve uma instrução da parte de Deus, né, para esse tempo, e ele estava falando sobre os pastores que estão sendo, de certa forma, tirados da igreja, no sentido de que eles estavam sendo proibidos pelo governo, não é? Vamos dizer assim, eu não estou falando do governo esse ou aquele, eu estou dizendo sobre instituição governamental, né? Que, de certa forma, chegou a um ponto da nossa situação, né? Como sociedade, por conta de doenças, de pandemia, de coisas assim, de política partidária também, que aqui no Brasil tem um cenário um pouco maior, né, para a gente falar, mas assim, que eles estão sendo tirados da liderança das suas igrejas porque eles têm que se submeter às autoridades, e muitas vezes isso tem sido prejudicial à caminhada da igreja, né? E esse pastor estava dizendo que o Senhor estava chamando aqueles que são seus líderes, seus pastores, né? Aquela palavra era dirigida aos pastores, para que eles estivessem indo à presença do Senhor, como a noiva que vai a Cristo, sabe? Que vai ao seu noivo. Eu sei que os homens aqui não vão ter essa alegria de saber um pouco o que é isso, mas o dia do seu casamento para uma mulher, a mulher é outra perspectiva, diferente do homem, apesar que o homem fica alegre, não estou dizendo que o homem não tem sentimentos, mas a mulher é outra perspectiva. Eu já pensei na minha perspectiva.
nossa, o dia do casamento é algo assim que parece que você amou a pessoa mais ali, no casamento, naquele tempo, mas na verdade, depois de 25 anos de casamento, a gente vê que o amor se fortalece nas adversidades, que o amor sabe, ele fica mais preenchedor, ele contempla todas as áreas da sua vida quando você passa as lutas, porque aquilo une, sabe, seres humanos, na hora da dor, da alegria, da tristeza. Então o amor, ele está muito mais purificado. Se eu pudesse comparar, no começo do casamento, no dia que você parece, né? Mas no dia que você vai para lá, você vai com uma alegria tremenda, né? Eu já estou virando a perspectiva aqui, eu vou voltar para ela. Mas assim, a intenção do Senhor é que a gente venha à casa do Senhor, que a gente esteja no nosso quarto de oração, né? Naquele lugar que você ora, como família, como igreja, como unidade, né? Como nós somos, nas nossas imperfeições. Eu não me preocupo muito mais com as nossas imperfeições. Queria deixar aqui também isso, porque eu já carreguei peso por tempo demais. E não é essa a vontade do Senhor. Nós não podemos mesmo. Então não temos que nos preocupar. Na verdade, eu gostaria muito de dar um ótimo testemunho às pessoas, né? Mas isso não é possível em todo o tempo. Porque a minha natureza, eu vou errar em algum momento. Então eu prefiro dizer às pessoas assim, não se preocupe comigo, se preocupe com você e o Senhor. Uma hora vai chegar que Ele vai te dar a direção e que você não vai precisar que alguém venha te amparar. Não que você não precise, você vai ser contemplado por essa graça, das pessoas estarem ao seu redor, mas não que você vá depender exclusivamente de uma determinada pessoa para dizer para você, né? Porque o Espírito Santo faz essa obra, né? Então, na verdade, ir à presença do Senhor. E nesse tempo, quando a gente fala, parece que, né, como sempre, a minha aula parece que não tem, né, não está ligada, né, com a correspondência do texto, mas está assim. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente vá como noiva, como alguém que deseja estar naquele lugar, com grande alegria. E hoje é o dia que o Senhor fez, né? Até teve uma aula minha que depois eu gostei, eu falei, olha, geralmente eu assisto do carro para casa, né? Eu vou assistindo, ouvindo o que eu falei e tal, porque depois eu já sei se eu falei muita bobagem, aí eu já vou pensando, aí depois o Emerson dá uma olhada, às vezes também, eu fico pedindo, dá uma olhada lá, vê lá o que falou, se está dentro da palavra, se está tudo certo. E uma dificuldade que eu tenho é ligar, né, as coisas às vezes. Então, eu tá na minha cabeça, mas eu não exponho. Então, eu não faço uma ligação muito legal. Mas a misericórdia do Senhor é sobre nós e nós somos a noiva e nós temos que estar nesse lugar, tomando posse desse lugar. Uma palavra que veio essa semana também, até foi uma irmã da igreja que me mandou, de uma liderança, não sei se pastor, não sei, que teve uma oração e o Senhor respondeu e estava dizendo, olha, a minha igreja está calada, se posiciona, né? Porque, gente, nós temos a autoridade no nome de Jesus, né? Na quarta-feira, quando eu estava falando aqui, da palavra que o Senhor estava compartilhando no meu coração, tocando no meu coração, e eu vim aqui compartilhar, falava justamente isso, tome posição de quem você é. E como tomar posição, por exemplo, sendo pacificadora nas redes sociais. Sendo pacificadora, será que cabe quando a pessoa não quer ouvir o que você quer falar? Será que é ser pacificador quando você está tentando obrigar a pessoa a ouvir? Será que essa pessoa vai receber? Será que todo mundo que ouve a palavra quer? Estou falando até de mim. Tem hora que a gente está num momento de teimosia, de obstinação, que o Senhor precisa lembrar quem nós somos para a gente poder... veja que os melhores momentos da nossa vida, se a gente fosse falar sobre testemunho, os momentos de grande luta. Tem alguns momentos de luta que eu não tenho saudade dos sentimentos, do medo que tomou conta de mim, de lutas grandes que eu passei e que eu não tenho saudade de lugares, sabe? Que eu tive que estar por conta de situações. Então, assim, são coisas que a minha memória, se eu tiver que puxar, porque eu não fiquei esquecida porque Jesus me curou, né? Aquilo não dói mais. Se eu tiver que ir lá, eu vou para a honra e glória do Senhor. Eu vou numa posição de fé. Mas dizer que aqueles lugares me trouxeram, quando eu lembro daquilo, eu falo, oh, que coisa boa. Não.
sabe? Foi o que expressou a minha fé, porque igual uma vez quando a gente foi para Israel, uma mulher morava nesses... Agora eu esqueci o nome, o Hermes que curte muito isso aí, é tipo uma comunidade, sabe? Missionária, que ficam ali, eu esqueci agora, como que... Não é Buckers, não é... Eu esqueci o nome, mas enfim, essa comunidade, ela foi mostrar para nós como é que tirava o azeite da azeitona. E aí eu imaginava que era só da carne, né, da azeitona e tal, isso agora já conheço um pouco mais, mas naquela época eu realmente não tinha ideia. E a hora que eu vi aquela pedra horrorosa, enorme, aquele trem, devia quebrar com tudo, né? Moer totalmente. E o melhor azeite é daquele tudo, sabe? É da hora que quebra mesmo, não é só da carne da azeitona, vamos dizer assim, né? E ela fez uma ministração nas nossas vidas sobre aquilo, que não teve quem não ficou muito emocionado, quem não viu na simplicidade daquele lugar, na simplicidade daquela mulher, o Senhor estava falando tremendamente com pastores ali. Eu estava com alguns pastores de uma igreja lá de Cuiabá, que foram os pastores dos meus pais, e assim, que coisa linda! Então, de toda forma, aonde é que o nosso coração, o nosso caráter, seja em torno da perspectiva do amor, da alegria, da paz, como pacificador, é diferente da fala, como eu estava mencionando a Kátia ter falado ali na entrada, a fala e a vivência, mas sem a fala e a expressão, a confissão também não tem a vivência, tá entendendo? Precisa ter os dois momentos. A igreja está nessa caminhada, porque a igreja não pode ficar morna. Se a igreja ficar morna, ela vai ser vomitada por Deus, vai ser palavra de Deus. Então nós temos que entender qual é o nosso propósito como igreja e comunidade. Eu já tinha falado, eu esqueci a minha Bíblia, mas eu já tinha falado que em dois momentos que o Senhor proporcionou de propósito aqui na igreja, o pastor fez apelo, eu não me lembro agora os pastores quem eram, e ele fez apelo e falou assim, venha, né, por causa do propósito de Deus na sua vida e tal. Na verdade teve um que nem foi nesse sentido o apelo, mas eu estava com uma ânsia de falar, Senhor, qual é o teu propósito para mim? Eu vejo o Senhor fazendo coisas, eu vejo tempos na minha vida, eu vejo gotas, eu vejo alguns momentos de coisas mais especiais, que o Senhor tem me curado, o Senhor tem me construído de novo, mas qual o propósito? E eu tenho isso em todas as Bíblias que eu tenho, eu anoto isso para nunca esquecer, o propósito da minha vida. O primeiro é servir, né? Que o Senhor me chamou primeiro, foi a primeira palavra que o Senhor me deu, foi servir ao Senhor. E a segunda coisa, apacenta as minhas ovelhas. Então, talvez através do ministério de ensino, talvez através das experiências que a gente vive, que cada um vive diferente, né? Dessa troca. Bom, o coração pacificador, nesse tempo de pessoas extremamente irritadas, pessoas extremamente politizadas, né? Pessoas extremamente avessas à humildade, confiando no seu próprio coração, tudo contrário à Bíblia, ó. Vivem para o seu próprio prazer. Faça o que te faz feliz. Quando a pessoa falar para você, faça o que te faz feliz, corre, meu amigo. Se você é cristão e crê que Jesus Cristo é Senhor, corre dessa maldita palavra. Eu não sei se nós nascemos para ser felizes nessa perspectiva. Porque o cristão é escândalo ao mundo. Sabe João Batista que ela citou lá? É escândalo. Jesus foi escândalo, entende? Mas não na perspectiva de por onde vierem os escândalos, não é vexatório, não é escândalo de caráter, escândalo de dinheiro na cueca, dinheiro na mala, dinheiro não sei aonde, dos que são vencidos, né? Vamos lá. Então, primeira coisa é falar que através de Gálatas 5, se eu não me engano agora 22, vou pedir para algum irmão abrir aí, pode ser na Bíblia, pode ser no celular. Gálatas 5 fala sobre a origem da paz em nós, a origem do amor, a origem da benignidade, a origem da longanimidade, a origem da alegria,
A origem do domínio próprio, a origem, são 9, né? Alguém... Gálatas 5, 20. Eu acho que 22, né? 22, então. Então, alguém abre aí, e aí me fala os 9. Eu sei que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, 6. Tá faltando... Bondade, fidelidade. Bondade, que é benignidade e bondade são coisas diferentes. Fidelidade. Lê os 9 para mim, irmão. É o 22, né? É. O Espírito produz amor, alegria, paz, paciência. Era isso que estava faltando. Continua. Delicadeza, bondade, fidelidade. Tá faltando... A humildade é o domínio próprio. Isso, humildade e domínio próprio. Tá. Então, na versão do irmão, tá um pouquinho diferente da minha versão, mas você procura aí Gálatas 5:22, nessa perspectiva da palavra, como eu falei, da tradução que eu falei, né? O que significa? Que em mim eu não sou nada. Em mim eu não vou gerar, sabe? O máximo que você vai conseguir ser humano é amor de mãe. Amor de mãe é algo, né, sobrenatural, não é? Amor de mãe. O que você vai enxergar no mundo hoje? Se você sair agora aqui comigo, vamos olhar o amor no meio do... Vamos olhar os pacificadores, vamos olhar os alegres, vamos olhar em que estão se baseando. Então, eu sou professora da Bíblia, da fé cristã. Então, assim, aonde eu vou achar uma fé genuína? Aonde eu vou achar um gozo, uma alegria genuína? Aonde eu vou achar amor? Onde eu vou achar os pacificadores? Será que eles estão todos dentro da igreja? Então, essas perguntas, onde há paz? Onde eu encontro isso? Da onde vem? Vem desse arrependimento, dessa rendição ao Senhor e dessa confissão de que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Pai, eu realmente creio que existe um Deus e que deu o seu Filho por amor de mim para que eu não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Eu creio nisso? Aí eu te pergunto, você não responde para mim. Será que você realmente crê nisso? Será que eu, no dia da adversidade, creio nisso? O quanto eu creio? Eu sei? Não, nem sempre, mas o Senhor sabe. Porque as experiências que a gente vai tendo, vai mostrando para nós, quando você olha e fala, puxa, já mudei nisso. Deus já acrescentou nisso na minha vida, né? Então, quando esse Espírito Santo, que é o Espírito Santo da promessa, vem e sela a minha vida, e eu gostaria de falar mais disso do que somente do versículo, é uma mudança de comportamento. Só que ela é total, porque ela é sobrenatural, então ela não depende de mim. No mundo espiritual, não tem o que eu faça que me tire desse lugar de filha. Apesar de eu não ter consciência disso, muitas vezes. Apesar de eu não ter uma caminhada condizente. Eu não gosto de falar muito disso no Brasil, muito triste, né? Pessoas que a gente ama muito e incomoda, eu imagino, porque eu me coloco no lugar, acho que incomoda muito falar sobre a escravidão no nosso país. Mas você vê, historicamente, aí o Emerson poderia dar uma aula bem melhor, mas historicamente, a posição de mente, a batalha espiritual que existe na nossa mente, até mesmo socialmente, nos leva a um lugar de quando esse escravo foi liberto, ele não se considerava, ele não agiu como alguém que era livre. E isso acontece também de certa forma, infelizmente, no cristianismo, por causa da maneira como a palavra nos foi proposta. Por causa da maneira como os que estão à nossa volta nos ensinando em todas as coisas, como diz Mateus 18, né? Que não é só, né? Mateus 18, não, Mateus 28, né? Que fala da grande comissão. Acho que é Mateus 28. Alguém aí me põe aqui? Porque nós estamos com pouca Bíblia aqui. Mateus 28. Deixa eu ver quem está lá. Marilda confirmou? Então tá bom. Põe aí para mim, Regina. Mateus 28 confirma. Eu devia saber isso, mas às vezes eu esqueço. Ó, a Antonielle entrou. Que legal. Então, é gostoso, né? Ver as pessoas entrando aqui no Instagram. Estou começando a gostar desse trem, né? Eu achei que hoje eu ia dar aula sozinha e vocês não iam vir por causa do frio. E amenizou um pouco, né? Então, na verdade, a perspectiva é como nós aprendemos o Evangelho, como nós recebemos o Evangelho.
Um evangelho fatiado, porque tem momentos da vida que a gente só... É igual falar com criança, é igual falar com a Gabriela. Tem coisa que não adianta eu falar para ela que existe a lei da gravidade. E se ela subir na árvore, ela vai cair e pode machucar. Então é mais fácil eu falar, filha, alguma coisa que talvez amedronte ela um pouquinho, porque, filha, se você cair, você machuca, você pode quebrar um braço. Eu não vou falar para ela, filha, a lei da gravidade foi o cara lá que descobriu, né, que a força que exerce sobre a terra, ou sei lá o que, já devo ter falado errado. Lembra quando a gente falava que a ilha era um pedaço de terra cercado por águas de todos os lados, né? Então os conceitos mudam. E na quarta-feira passada eu estava falando sobre isso, sobre como a palavra do homem é errada. Ela muda, ela não é final. Então essa é agora a palavra de Deus, ela é imutável. Essa é uma promessa. Então, Carla, eu vou contar aqui um outro testemunho. Eu lembro que tinha uma moça na igreja, até ela é irmã de uma pessoa que eu gosto muito. Teve uma época quando eu tive uma situação da minha idade ali, eu tinha 15 para 16 anos, ou acho que um pouquinho mais já, e eu falei para o Senhor assim, Senhor, para o Senhor me responder aquela oração que eu queria muito, que naquela época eu acho que o namorado te deixar é como você achar que vai morrer, porque você acha que você vai morrer, que não tem outro mundo, né? E hoje eu estou casada com o camarada, né? Porque Deus me prometeu e tal. Mas olha, espero que o Emerson esteja vendo, porque, ó, ele ganhou, né? Ai, Jesus. Mas então, eu chorei, sofri. Aí uma mulher veio pra mim, da minha idade, uma referência pra mim, como foi falado. Bom dia, amor. Deixa eu devolver do berçário, tá aí fora, tá? Eu peguei do berçário, me desculpe. Então, e aí quando essa mulher veio para mim, ela disse assim, quando o homem não quer, Deus não faz. E aí eu pensei assim, então Deus não é Deus. Porque se é para eu desistir por causa dessa palavra, então Deus não é todo poderoso. E aí eu comecei a ter as minhas experiências de oração. Eu me lembro que com 6 meses de oração, 6 meses, olha uma mulher que ora, 6 meses, eu orei 8 meses e 18 dias. Por aquele camarada. E aí, eu tive outras oportunidades de mudar de opinião. Acabou os 3 primeiros meses, teve aquele desespero, né? Depois passou, o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor falou assim, filha, eu vou te dar o desejo do teu coração. E as coisas foram tão naturais, porque quando Deus começa a fazer, você tira as suas mãos, né? Amém, irmã? Você tira as suas mãos e... Deus mostra que Ele é Deus. Então, o mais legal do Evangelho é que à medida que você buscar, você vai receber. E que ninguém tem a palavra final, porque a minha experiência foi essa, mas a sua pode ser muito melhor que a minha. Entende? Então, isso tudo é gerado como no Espírito. Né? Então, a promessa do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo é real, é uma palavra que diz isso, o Espírito Santo é real, ele existe, é uma pessoa, ele pode falar conosco e ele fala. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vai gerar em mim novas atitudes, ele vai exprimir, como tirou da azeitona, com muita dor às vezes, para que saia a coisa mais pura que tem, sabe? O azeite mais puro. Né? Como eu comparei o casamento lá, que você começa achando que você está com o maior amor que existe no mundo, que ninguém, que casal com 20 anos, eles estão assim já com amor murcho, a flor já murchou, sei lá, alguma coisa assim. Não, pelo contrário, se a gente pudesse trabalhar na pureza de uma pedra preciosa, quando está no começo do casamento, ela está bruta. Ela não foi ainda lapidada. E no casamento com 25 anos... aquilo foi exprimido, porque você teve diversas oportunidades que você falou para mim, deu. Esse negócio é ruim, entendeu? Eu não gosto de me submeter. Como mulher, aí eu falo na perspectiva da mulher, sobre a submissão ao seu marido, como isso é bênção. Mas a maneira como a sociedade mostrou, e aí eu vou falar sobre as palavras mutáveis, aquelas que têm início, meio e fim, de duração, que é, faça o que alegra o teu coração, né? Viva para... Né? As pessoas falam, viva o hoje, o amanhã não tem problema, não é isso? Quem falou isso? Quem falou, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então as nossas perspectivas
Então talvez eu pareça que não estou falando, mas a perspectiva cristã, ela é totalmente diferente. Se você ler todos os versículos daqui, você vai ver que a perspectiva cristã é totalmente diferente das palavras que mudam. Então hoje nós queremos viver uma palavra que não muda. E aí fala que depois que Ele gerou em mim, que o Espírito Santo veio falar, que eu estou selada com o Espírito Santo, eu começo a exprimir a minha fé. Através de boca e através de ação. Ação, né? Então vamos lá. E aí eu vou citar alguns versículos agora para dar embasamento disso que a gente estava falando. E diz assim: e a paz de Deus, que excede, ou seja, excede totalmente todo o entendimento humano, né? Que aqui não fala humano, mas dá para entender, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento que você possa ter, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então o que eu quero dizer? Que a paz de Deus é algo além de mim. Alguém queria falar alguma coisa? Hoje eu acho que eu estou mais falante do que o normal. Vocês vão me bloqueando aí. Aquele dia que eu fui entender depois que eu assisti, você falou assim, eu não quero interromper, porque você perde o raciocínio. E eu falando... Você está falando e eu estou dentro, né? E tá ficando bom, aí eu vou... Mas eu já perco o raciocínio sozinha. Você não E como está no Instagram também, fica meio difícil, né? Não, pode falar, tá? Porque é a nossa aula, né? Essa é a nossa aula. Então a aula, eu gosto muito de pegar as perspectivas que foi falado aqui e trazer para a minha realidade, porque é isso que queima em mim. Mas aí, se fosse a professora Carla, ela ia... A base de julgamento dela, a perspectiva dela vem daquilo que ela viveu. Mas eu gosto muito de deixar claro que às vezes a gente não fala, mas nós pensamos. Deus é muito grande, Deus é grandão. Então dá para você ter as suas experiências e elas serem muito melhores. Sabe? Não por mim ou por outra pessoa, de repente eu vejo uma expressão de uma fé, né, que Deus gerou no coração de alguém. E eu falar, poxa, que legal, eu queria isso também, mas não adianta eu querer o que ele teve, porque, eu não vou fazer menção, mas tem até eu vou fazer, né? Aquela brincadeira que tem, né, como se a gente bebesse, mas a gente não bebe. O metodista é abstêmio, né, não bebe. Isso é uma escolha por obediência, nós fazemos parte, né, de uma comunidade que pensa dessa maneira muito melhor sem a bebida. Para a nossa consciência livre, não é? De todo aprisionamento, mas assim, entender que o Wesley, quando surgiu o movimento metodista, por que nós não bebemos? Porque lá na Inglaterra, naquele século, a família estava destruída pela bebida, pelo aprisionamento, talvez da fome, da dor, das lutas, a pessoa estava bebendo para aliviar um sentimento, né? E isso virou um aprisionamento. Então Wesley chama pessoas sãs, pessoas que estão com total entendimento. E aí eu vou fazer menção a outra coisa também, para a gente pensar. Veja bem, vocês já perceberam por que em algumas ofertas, eu não sei se posso falar oferendas de religiões, né? Que eu não sei se eu posso chamar religião também, não quero entrar nesse mérito aqui. Mas assim, que para que você seja um cavalo daquela entidade, você precisa beber, você precisa de prostituição contra o próprio corpo, de relações sexuais ilícitas, tudo aquilo que traga dano àquilo que o Espírito Santo tem pedido para você, santidade. Entendeu? Tudo aquilo que é avesso ao que Deus tem pedido acontece ali. Para quê? Para que haja despurificação, vamos dizer assim, para que você peque de todas as maneiras que abra a porta para que aqueles demônios possam atuar. Então, a bebida é uma delas, porque ela tira a sua livre consciência, expressão. Então, tem sim que falar, cuidado com aquilo que a gente ouve, porque às vezes a pessoa está numa perspectiva e você generaliza aquela perspectiva para tudo. Temos que falar da nossa fé. Tem que confessar Jesus e tem que dizer, eu sou imperfeito, mas não tem problema, porque eu tenho Cristo. E Cristo é maior do que eu. Sabe? O sangue dele me cobriu. Entende a perspectiva muito maior?
Então a gente tem que tomar cuidado com as feridas da igreja, porque ferida é coisa de gente doente e nós estamos sendo curados pelo poder de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Em relação também, tem um versículo da Bíblia que fala que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Né? Se a pessoa que bebe, como é que ela vai ter consciência? Sim, até porque, gente, brincadeira à parte, eu me lembro até de uma irmã que foi no médico e ele falou para ela, um golinho, um cálice de vinho todos os dias vai te fazer muito bem para a saúde. Eu estou tomando, comecei a tomar agora, falei para manipular, a Dai manipulou lá na farmácia que ela trabalha, Reviratrol, é alguma coisa assim, que é a substância da uva, tá? Que é muito benéfica. E na época, eu já contei isso, né? Que eu gostava de champanhe, que eu gostava de vinho. E eu gosto, eu não vou mentir pra você. Se alguém estiver tomando perto de mim, dá uma vontade de tomar. E às vezes eu fico assim, eu não quero tomar para não escandalizar, porque daí esse é o escândalo ruim, de testemunho, entendeu? Então eu não tomo às vezes, mas nem porque a igreja metodista me orientou assim, mas não só por isso. Mas eu acho assim, que quando eu, Cláudia, moralmente coloquei o meu nome ali, eu sou participante daquela comunidade de fé, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou abraçando. Então eu vou dizer do lado contrário, mas tome cuidado com você abraçar Cristo, porque você tem que ter o cheiro dele. E a gente vai com aquele cheiro cadavérico, né? Cheiro cadavérico, tá correto? De cadáver mesmo, de gente que está morto no pecado, na sua imundície. E aí quando você vai cheio de verme, de coisa podre, gente está tomando café aí, me perdoe, você, Jesus Cristo, a hora que ele toca, o que ele fazia com as pessoas quando ele tocava? Tua fé te salvou, seus pecados foram perdoados, levanta e anda. E aí Jesus fala assim, por que é mais fácil, né, que aquele homem religioso questionou Jesus, como que você pode falar um negócio desse para ele levantar e andar, ou para perdoar? Ele ficou ofendido porque Jesus falou, perdoados estão os vossos pecados. Jesus fala assim, quer dizer então que eu posso curar, ele pode levantar e andar, mas perdoar os pecados eu não posso, né? Que perspectiva é essa nossa, medíocre e terrena, imunda e satânica? Porque esses pensamentos corruptíveis que Satanás lançou na sociedade, eles invertem os valores. Então hoje, quando a gente volta para o tema central, que é pacificador, como hoje você ser pacificador tomando posicionamentos claros? É muito difícil não errar, né? Então às vezes lá no Instagram eu gosto muito do pastor Cote, né? E eu vejo os posicionamentos fortes que ele tem tomado na rede social em relação a problemas políticos do Brasil, e eu fico muito preocupada com o que e não estou dizendo que ele está errado de maneira nenhuma, eu estou aprendendo, eu estou ouvindo, prestando atenção para ver o que é a vontade de Deus, porque na verdade aquele homem, para mim, o chamado dele em Deus é maravilhoso para a minha vida, e ele foi chamado para falar, venham e arrependam-se. Entende o que eu estou dizendo? E aí, de repente, quando a gente começa a fazer posicionamentos muito fortes e abonando algum comportamento que a gente não conhece o coração de ninguém, eu me preocupo. Eu tenho receio disso aí. Mas eu não estou dizendo que eu não estou. Eu estou mais para o lado dele. E aí eu coloquei uma posição minha aqui, né? Eu estou mais para o lado dele. Porque, de certa forma, e da forma na melhor perspectiva, para mim, eu acredito que eu estou defendendo o Evangelho de alguma maneira, nessa perspectiva da família, dos valores sociais, mas isso não quer dizer que se fosse uma determinada outra pessoa, seja lá quem, não estou nem aí para quem é, no sentido de preocupação com isso. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, mas eu vou cortar esse assunto. E aí, Deus pode fazer através desse, daquele, do verde, do amarelo, do azul, Deus pode fazer, entende? Deus tem um propósito para todas as coisas. Mas todo princípio de rebeldia vem de Satanás. Então, o coração pacificador, qual é o limite? Né? Se aquilo é gerado em Deus, então o que tem que estar em mente para mim todos os dias? Que eu esteja com o coração em paz, a paz que excede todo entendimento. O que eu estou fazendo é paz que excede todo entendimento? Está gerando isso em mim? Está fluindo isso? Entende? Eu não tenho entendimento, mas a paz que excede
Nós vamos falar sobre paz interior, sobre paz exterior, mas primeiro precisa gerar em mim. Lembra daquela conversa que as igrejas falam muito? Ninguém dá o que não tem. Então, primeiro precisa que eu conheça o Evangelho, que eu o receba, que eu o deseje, aí vem o selo do Espírito Santo, e aí eu começo a ser trabalhado e começo a exprimir a minha fé, através das minhas experiências com Deus, da minha fé genuína, daquilo que Deus, daquilo que não é palha, daquilo que é o Senhor fazendo, faz parte tudo, faz parte, né? Bom, vamos lá. E aí, o que é a paz de Deus? Quem que é a paz de Deus para nós? Aí fala sobre Jesus. Quanto tempo será que eu tenho? Alguém coloca aí? Alguém cuidou aqui? Não. Eu não me lembro de ter pedido também. Mateus 28, do 18 ao 20. Obrigada, Carol. Mateus, isso mesmo, não é Marcos, não. Carol, fala para mim quanto tempo a gente tem aí. Alguém observou? Então tá. E aí fala, o menino vos nasceu, vamos lá, Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então esse não é o lugar a não ser de Jesus Cristo em nós, né? Então a paz que excede todo entendimento, ela vem através do sangue de Jesus, não tem outro caminho. Não tem outro intercessor entre Deus e os homens. Fique claro isso, porque nem sempre eu falo claramente nas aulas que estão ficando gravadas sobre esse princípio cristão. Vamos ler a Bíblia? Não há outro homem, não há outro que esteja entre o homem, que seja ponte de intercessor, remidor dos pecados, que não Jesus Cristo, o homem. Amém? Amém. Então vamos lá, e aí vem Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí eu acrescentei um versículo que não está na apostila, 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém? Eu acho que o pacificador tem mais a ver com o calar, sabe, com o momento de sabedoria, para mim. Aí cada pessoa poderia falar de uma maneira, né? Eu acho que isso não for sabedoria, não. Eu acho que sabedoria passa dinheiro. Então, tá tudo, né? Porque o fruto do Espírito, ele é um contemplar, ele contempla tudo em nós. Só que às vezes me falta sabedoria, às vezes me falta domínio próprio, às vezes me falta alegria, porque a minha alegria eu esqueci no que ela está pautada. Aí eu fico olhando para a circunstância, aí a gente volta para aquele lugar aonde Pedro anda sobre as águas, né? Por quê? Porque a hora que ele está olhando para Jesus, ele fica fortalecido, ele fica cheio de direção, ele fica cheio de fé. Mas na hora que ele olha para a circunstância, né? Então, é uma ótima referência. E aí aqui, depois que nós já falamos que tudo isso está em Cristo, que o fruto do Espírito Santo só vem porque eu aceitei a Jesus Cristo. E aí fala como podemos obtê-lo, fala sobre a interior e a exterior. A gente já falou que a interior, né, ela é gerada em nós e depois vem o tempo de Deus, vem as respostas de Deus, que é a paz exterior. E aí tem Romanos 12, 18, que ela na verdade aqui a apostila está citando como consequência dessa paz interior. Claro que sim, porque, como é que eu posso dizer? Não tem um de nós que possa dizer assim, eu sou reto, né? Eu sou cara. Se falou isso, já caiu. Aquele que cuide estar em pé, como é que é? Aquele que cuide estar em pé, cuidado que não, como é que é? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Agora acertei. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Então é esse. E aí eu não fico pensando em peso. Sabe por quê? Ontem eu fui na casa da minha mãe, a gente fez uma reuniãozinha, só meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, eu, o Emerson e a Gabriela, né? Hoje nós vamos fazer outra com a mãe do Emerson, a irmã, né? Os nossos sobrinhos, por quê? Porque a gente não está podendo reunir, né? Cada um tem uma condição de vida, está indo a muitos lugares, não está indo, meu pai está totalmente guardadinho lá, então a gente tem todo um cuidado. E aí,
Ontem a minha mãe estava reclamando, né? Porque eu estava cansada, aí eu já tinha limpado casa até as 10h30 da manhã. Então você imagina que hora que eu acordei para estar com a casa limpa até 10h30 da manhã, que o Emerson ia sair, ia chegar, esse horário da Percal, e a gente iria sair com a Gabriela para comprar um bercinho que eu queria pôr lá na casinha dela, tal, umas coisas que eu estava planejando. Eu não saio a semana toda, eu estou trabalhando e estou em casa. E aí o Emerson que está com o carro, né? E para evitar essas saídas, então a gente espera o sábado, que é a hora que pode fazer alguma coisa, e com todo aquele cuidado. Então fui lá nas Índias comprar cúrcuma, enfim, a gente fez algumas coisas que eu tô. E aí lá na minha mãe, eu tava assim, na casa da minha mãe, entendeu? Ela me esculhamba, tá, mas eu. Entendeu? Deixa. E aí eu falo, não, vai lá, Emerson. Não, ô Emerson, ó a Gabriela lá, pega lá, amor. Aí minha mãe fica brava, né? Às vezes meu cunhado fala, ei, mas esse Emerson, né? E aí eles começam Aí minha irmã ontem falou assim, eu queria ver o Rafael uma semana com a Cláudia. O Rafael, não, pelo amor de Deus. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu sou tão ruim assim, né? Aí eu falei pro Emerson, falei, amor, tá tudo bem? Eu sou muito exagerada, realmente eu tenho um temperamento forte. O Emerson é muito legal comigo. Então tem hora que ele precisa ficar ruinzinho comigo para eu me tocar. Mas isso é nosso, assim, é o jeito da... É assim que é bom, tá assim. Então, quando tá bom pra mim, tá bom, né? Mas assim, eu tô cozinhando todo dia, tô cuidando da minha casa, o Emerson chega, tem a hora dele também, né? Descansar e tal. Mas aí eu fui pra minha mãe, eu queria curtir. E aí minha mãe ficou brava com o meu comportamento. Aí eu não sei o que eu falei lá, que o Rafael falou assim, a minha irmã falou assim, eu vou falar lá na igreja que você faz isso. Aí eu falei, ô Jesus, o negócio tá quente pro meu lado. Aí minha sobrinha do lado, nós duas hoje estamos só apanhando, né? Porque na verdade, a gente não muda alguma coisa assim, a gente transforma, tal, se preocupa, começa a se preocupar com os comportamentos, mas tem coisa que é sobrenatural em nós, que é promessa, coisas que vão acontecer. O que me importa é que eu a cada dia possa melhorar nas minhas atitudes, tal, mas não é só o belo e formoso por fora, entende? Atitudes assim, politicamente corretas, não é só isso. Porque isso eu posso fazer. Mas se eu fizer, depois que, sabe, que aquilo que o Espírito Santo incomodou e falou, olha, não é bom que faça assim. Não é proibido, não é pecado, mas não te convém. Você está entendendo que eu estou estabelecendo aqui na aula algumas medidas? E a começar de mim? Medidas. Então eu falei sobre a bebida, eu falei sobre o domínio próprio, eu falei sobre todo o fruto do Espírito, não apenas sobre o pacificador. Porque como alguém vai chegar a ser pacificador no meio de uma sociedade se não for com uma fé, com uma sabedoria, com uma crença mais fortalecida? Entende? Quanto você crê? Então para mim é um desafio diário, porque nem da minha mãe, quando eu estou lá dando uma desperta, dando uma folgada ali, eu sou entendida. Somente o Espírito Santo pode nos perdoar, nos trabalhar, nos moldar. Eu estou assistindo aquele programa Modeladas, né? Então é bom a gente ouvir ministrações, pessoas diferentes, né? Aquela pessoa queimou daquele jeito, entendeu? Jesus queimou o coração dela daquela maneira, está queimando daquela maneira, não é igual. Então é bom, me fortalece a fé. Mas o que eu estou fazendo com o meu tempo? Então, olha o que eu falei, princípios. Quem é que faz todas as coisas? Através de quem que eu consigo todas as coisas? É Jesus Cristo, não tem outro caminho. O intercessor da minha alma, certo? Da minha vida. Depende de mim? Não. É sobrenatural, eu apenas desejo, recebo, né? Aí vem a paz que excede todo entendimento, e ela não pode ser só interior. Ela tá vendo que eu estou fazendo uma recapitulação do que a gente trabalhou aqui? Então ela não pode ser só interior, ela tem que explodir para fora. Como é que ela explode? Porque eu quero, porque eu acredito, porque eu estou defendendo esse, ou porque eu defendo aquele, porque eu tenho a filosofia de vida assim, porque a minha comida é a melhor, porque eu cozinho dessa maneira, porque eu me visto dessa maneira, porque eu... É bom, tá? Tem medida isso. Porque se isso tiver maior do que as minhas expressões de fé, então alguma coisa está errada. Do que eu mais falo?
gente, só lá no Instagram, no Facebook, ou trocar a foto do WhatsApp, que é uma coisa que eu gosto de fazer às vezes, para mostrar uns tempos da minha vida. Eu gosto, às vezes, de colocar lá uma foto, Gabriela, 4 anos, tocar no coração e as pessoas louvarem a Deus junto comigo. Sabe? Minha filha fez 4 anos, fez 4 anos que Jesus mudou mais uma etapa na minha vida. Mas ele não... Como é que eu falo o Salmo 26, né? Que é o salmo que eu citei lá. Jesus não restaurou a minha sorte só porque ele me deu a Gabriela. Jesus restaurou a minha sorte quando eu era pecadora. Entende? Foi isso que a gente falou sobre na quarta-feira também. Então, se possível, em Romanos 12, 18, diz assim, quanto tempo de horário nós temos ainda? A Paulinha, oi Paulinha, tudo bem? Laura, oi Laurinha. Quanto tempo eu tenho ainda? Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, mas entenda, não leve peso, que nem sempre vai ser. E eu sei que eu tenho que dar um testemunho ainda, que hoje de manhã, na hora que eu estava orando, que eu sei que eu realmente preciso dar. E eu acho que uma das maiores expressões de coração pacificador que eu já vivi nas lutas, né? Será que alguém tem ideia de que horas são? Que horas são aí, queridos? Nós começamos... 10h32? Vixe, já deu 1 hora então. Deve estar para acabar a live. Então eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto aqui de 2 Coríntios 5, de 17 a 20. Diz assim, tá? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ponto. Isso é espiritual, isso é sobrenatural, que você precisa deixar o passado. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Mais 13 minutos, Fernando, valeu. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu. Isso que é forte, nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, a ponte entre eu e Deus, não imputando aos homens as suas transgressões, porque se a gente receber o peso do nosso pecado, morremos nele, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós fomos reconciliados e fomos chamados para ser. O texto ainda é grande. Ele vai falar que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Efésios 2, 1, 10 diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, fazendo o que você sempre aprendeu para fazer, sobre o que as pessoas à sua volta fazem. Mas olha só, segundo as inclinações da nossa carne, seja feliz, ouça o seu coração, é isso. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E olha, e éramos por natureza filhos da ira. Como que alguém é pacificador sendo filho da ira? Filho da desobediência, né? Filho da rebeldia. E aí, como também os demais, mas Deus, não é eu, não sou eu, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça. Olha aí o que fala agora, pela graça. Então, querido, sabe a acusação? Sabe aquilo que eu não sou ainda? Não tem problema. Não se preocupe com isso. Deixa que Deus, o Espírito Santo, se preocupa com isso na sua vida. É Ele que constrói. É Ele que desconstrói. Pensamentos errados levam você a um novo lugar. Então, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Olha aí, aí tem uma questão muito importante que a gente não vai entrar aqui, mas está falando sobre obras. É claro que as obras expressam a minha fé. Eu entrei de um jeito, eu não permaneço daquele jeito. Eu me ligo a uma comunidade de fé, dentro da palavra de Deus, obediente à palavra de Deus, que é a minha
crença, a minha direção. Eu não saio dessa direção da palavra de Deus numa comunidade de fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, a glória de Deus. Amém? Então hoje de manhã a irmã fez uma ótima abertura, Kátia, falando tudo isso aqui. Que não se glorie, porque a glória de Deus é mentira. Pois somos feitura dele, nós somos criados em Cristo Jesus para quê? Hoje de manhã eu orei para vir para cá e eu falei, Senhor, me capacita para a boa obra qual o Senhor me chamou. Amém? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Gente, só esse texto já dá para você chorar, orar, profetizar, falar, declarar todo dia. Não valeu a pena esse texto? Valeu a pena. Então, eu sou alguém que leva a paz de Deus, aqui já na parte 6, Provérbios 15, diz 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu acho que isso tem para muitas profissões, para muitos relacionamentos, para a hora do casal, para a hora do trabalho. Sabe aquela pessoa quando ela se enerva, quando ela está irada e ela quer brigar, ela está te chamando para briga, o pacificador é o cara que... Ah, não, então... Não, tranquilo, eu te entendi. E olha, eu tenho sido esticada nessa área, sabe? Eu creio que Deus ainda vai me levar longe com isso. Por quê? Então, eu não quero falar aqui, porque eu não vou citar situações íntimas do trabalho, mas assim, às vezes a gente não é compreendido, às vezes a gente é egoísta, às vezes a gente, sabe, tem tanta coisa, eu vou falar mal de mim então. Aí você fala mal de você no seu coração com o Espírito Santo. Então, às vezes a gente entrona, a gente se intromete no que não foi chamado, dá opinião porque ninguém pediu. E tudo isso às vezes traz dano. Às vezes você faz de tão bom coração, isso traz coisa ruim. Às vezes no trabalho você quer construir um monte de coisa, tem gente chutando todas as suas estruturas para você não conseguir. Existe isso. Mas também aquele que chuta é o mesmo que num determinado momento de dor, de sentimento, de emoção, fala assim, com fé, sem fé, mas com uma fé torta, sem estar pautada na palavra, essa pessoa em algum momento, porque Deus ama, né, o pecador, essa pessoa vai chegar e vai dizer, eu sou, né, eu preciso do amor de Deus também, então o Senhor também ama os outros, não só eu. Então ele vai falar assim, Senhor, me ajuda, do jeito que ele sabe falar, mas me ajuda. Então por isso que a gente tem que olhar para o outro com temor, porque eles têm um Deus. É o mesmo Deus que o nosso. Agora, se eles vão alcançar, se eles vão chegar direto no trono lá, e vão ajoelhar e vão se render, aí é Ele e o Espírito Santo. Não cabe a mim. Eu posso testemunhar, eu posso dar o cheirinho de Jesus, eu posso me esforçar em alguma coisa para dar um bom testemunho, mas o fato do fruto do Espírito Santo, ele não pode ser um fogo estranho, tá entendendo? Não vai funcionar aparência. Então, eu acho que a sinceridade, a retidão, tudo isso vem também das mãos do Senhor, não é só escolha nossa, é promessa e é espiritual, amém? Deixa eu ver se alguém está falando aqui. Oi, Tânia, tudo bem? Então tem coisas que o Senhor está gerando em mim, tem coisa que Ele gerou mais em você, irmão, tá? Carla, tem coisa que o Senhor está gerando no teu coração que eu ainda preciso ser trabalhada. Então, olha para mim com o olhar de quem é pecador, de quem foi remido pelo sangue, de quem está vencendo porque Cristo é vencedor, de quem vai ressuscitar com Ele porque Ele ressuscitou primeiro, que Ele me amou, por isso eu amo. Tá vendo a fonte? Então, hoje a sociedade está trabalhando um amor, uma paz sem Deus. Uma alegria, faça o que seu coração quer. É uma alegria até, de repente, mas temporária, que muda. Aonde está a minha fé? Está na palavra que não muda? Que é a palavra de Deus? Está na experiência daquilo que só Jesus pode me dar? Daquilo que só o Espírito Santo, num horário de intimidade, de dor, de choro, de alegria, de rendição, pode fazer? Então, eu ser pacificador, por isso que a gente demorou tanto para chegar nesse final, é algo que é fruto. Vem através do sangue de Jesus, é a expressão do fruto do Espírito Santo. Queima em mim do jeito que o Senhor tem feito e queima em você do jeito que o Senhor tem dado com você. Entende? Amém? E aí, queridos, ainda tem aqui Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que
vos perseguem, pelos que vos perseguem. Lucas 6, 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Esse é o cheiro de Cristo. Fazei o bem aos que vos odeiam. Olha, gente, a pessoa me odeia e eu preciso, mas às vezes ela odeia o Cristo que está em mim, sabe? É Satanás trabalhando, e Satanás não pode tocar na sua vida, não pode fazer nada sem que seja propósito de Deus para a tua edificação, entende? Então, quase que tem hora, eu vou brincar aqui, tá? Mas é quase que tem hora que ele é quase um colega. Oh, valeu, você tocou, né? Mas foi Deus que você não pode nada. Foi Deus que permitiu e foi para a glória de Deus. Então, quando eu passei por aquelas coisas que eu passei, e aí eu falo de todas essas que estão aqui na minha cabeça, na minha memória. Ontem eu falei no carro isso pro Emerson, falei, amor, às vezes aquilo lá foi um tempo tão difícil, mas eu glorifico a Deus, porque Ele trocou meu coração, Ele mudou a minha sorte, não porque Ele me deu algo, mas pelo que Ele fez em mim. É de dentro para fora. Amém? Amém. Deve estar acabando aqui. Temos 4 minutos. Oi, Emerson, valeu, eu vi aqui, tá? Imagina essa Mateus aqui. Então, eu queria que aqui a gente fosse só mencionar um texto que não foi, que eu acho que é um padrão elevado para lidar com as batalhas espirituais, com a questão de ser pacificador, com a questão de falar o que a palavra diz, que é o texto de Mateus 4, de 1 a 11. Se acabar a live, o Senhor nos abençoe e que tenhamos um ótimo domingo. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus. Mateus 4, de 1 a 11. Se acabar a live, você continua lendo aí. Se és o Filho de Deus, questionando a identidade, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Está citando a Bíblia. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponhas à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Aqui muitos vão, né? E lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Obrigada, irmão. Então essa palavra é uma ótima referência de comportamento no meio de uma batalha espiritual. Ele jejuou, ele orou e ele tomou posse da palavra. Mesmo quando Satanás usa a própria palavra, ele responde com a palavra que dá prumo, sabe? A palavra do momento, a palavra necessária, a palavra que dá poder e autoridade ao Senhor e não a Ele. Então olha só, tem mais pacificador do que isso? Tem mais fé? Tem mais rendição? 40 dias ali? Então veja, quando eu quero, o Senhor pode me quebrar e pode me reconstruir, mas eu preciso desejar isso. Enquanto eu estou me amando muito, enquanto eu estou esperneando muito com as minhas vontades, eu não sou um pacificador. Ou pelo menos eu estou muito distante de uma resposta assim à sociedade, né? E eu falo sociedade porque a nossa fé precisa nos levar à sociedade, né? Aí nós vamos de novo para a grande comissão. E não é só ir, é ensinar em todas as coisas. Então assim, eu quero ser, né? Uma expressão dessa fé que eu creio. Cada vez mais as minhas mãos façam aquilo que a minha boca diz. É uma aproximação entre esses dois momentos, né? Amém? Ok, e aí nós vamos fechar aqui com Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queria até que você repetisse aí, e nós aqui também, amados, eu vou falar, vocês